e nós vamos descobrindo algumas coisas que dá a entender que a gente não compreendeu o que é o amor. Saber é uma coisa, né? Informação chega até nós para que a gente venha viver, entender o sacrifício na cruz, entender o que é um casamento, um namoro, entender o que é um relacionamento entre um amigo, uma amiga, e o que é o amor. Existem 3 palavras, né, grega, porque no português o amor é só a palavra amor. Quando chegou assim uma pessoa, isso há muito tempo atrás, chega dizendo assim: olha, vamos fazer amor. Eu falei: o quê? Fazer amor? Isso não existe. Não, mas existe. Na nossa palavra amor não cabe fazer amor. Até porque amor é um sentimento, amor é uma atitude. Como é que você vai fazer? Né? Chega assim: por favor, você me vê 200 gramas de amor. Não, 5 quilos, 2 caixas de amor. Olha, amor, está chegando no correio o nosso amor. Ele vem entregar, olha lá uma caixinha bacana, você abre e tem amor. Não sei que barulho que vai fazer amor, se ele vai vir líquido, se ele vai vir em forma de vírus, bactéria, seja o que for, mas isso não existe. Mas você tem um entendimento melhor em outras línguas, assim como não quero aqui de maneira nenhuma, né, ser soberbo na mensagem, mas apenas para a gente entender. No grego existem 3 palavras: ágape, eros e filéu. O ágape é aquele amor incondicional, o eros onde vem a palavra erótico, né, erotismo, e a palavra filéu onde chega a palavra filantrópico. Olha, eu tenho uma empresa, ela é filantrópica, ela é sem fins lucrativos, quer dizer, é este amor amigo, não tem lucro, não tem nada. Cara, eu te amo Denilson, eu te amo Anderson, eu te amo João, né? Esse amor de irmão, o filéu. Então aqui vamos fazer amor, sim, vamos fazer o amor eros, o erótico, o prazer de um casal. Olha que interessante. Então eu e a Simone, a gente vinha conversando sobre isso e chegamos num momento que travou. Ué, será que a gente ama mesmo? Será que a gente entendeu o amor de Jesus de Nazaré na nossa vida? Pergunta a esse auditório: você entendeu o que é o amor de Jesus na sua vida? A gente canta aqui muito gostoso sobre o amor, o toque de Jesus. Jesus está comigo, tal. Mas você muitas vezes está aí sofrendo, você está aí deprimido, você está aí tomando remédio de tarja preta, você foi no médico, você chora, você tem um peso na sua vida. O que é isso? Ele me ama ou não me ama? Olha, temos alguns recados de Jesus. Ele disse assim: olha, no mundo tereis aflições. No mundo você vai ter aflição. Aqui uma dica. Olha, esse mundo jaz do maligno, o louco. Vou viver no mundo do diabo. Ele preside. Você vai viver nesse mundo. Aí Deus chega lá para Josué e diz: olha, não te espantes, não tenha medo, não desanime, eu estou contigo. Quer dizer, você vai precisar não apenas acreditar que Deus está com você, mas você vai precisar crer que Ele está com você. Nós temos falado aqui que há uma diferença muito grande entre crer e acreditar. Acreditar é um acúmulo de informação, né? Acúmulo de informações na sua mente que você vai digerindo, você vai então formando a sua ética e depois você vai aí na sua moral, desenvolver o seu comportamento conforme as informações vão chegando até você. Mas o crer é exatamente além de você ter essa informação no seu psique. O crer é você se envolver com as informações, é você se envolver com o acreditar. Então quando diz assim: Jesus morreu por você, Jesus te ama, isso é uma informação, você acredita, mas é necessário que você se envolva com essa verdade. Foi isso que Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, olha, é necessário você nascer de novo. Olha, chegou a informação. Aí ele falou assim: ué, eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe?
precisa crer. Você precisa crer. Se você não crê, crê em quê? Que o Filho unigênito, o Pai deu, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Nicodemos, é necessário nascer de novo. Se envolva com o que eu estou dizendo. Você não vai precisar entrar na barriga da tua mãe, você não vai precisar fazer nada, basta você se envolver com essa verdade, viver essa verdade, e o Espírito Santo tomará conta de você. Nicodemos, se ligou? Olha, temos aí flashes e dica para você entender hoje à noite. Talvez você nunca ouviu isso, você vai ouvir hoje sobre o amor. Com isso, eu tenho aqui 3 passagens. A primeira está em 2 Samuel capítulo 6. Abra sua Bíblia aí, 2 Samuel capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz assim: mais uma vez, tá? Abra aí, 2 Samuel, fica depois de 1 Samuel. Legal? Tá bom? Olha lá, 2 Samuel capítulo 6, versículo 1 diz assim: mais uma vez Davi reuniu os melhores soldados de Israel, no total de 30 mil homens. Deixa eu dar aqui para você um contexto, para você entender o que a gente vai ler. Senão a gente fica lendo e você não entende. Davi, a arca do Senhor, a arca, tá, do tabernáculo, foi roubada pelos filisteus. Ela estava a poder dos filisteus. Davi, rei de Israel, pega os seus homens e luta para ter de volta essa arca. Ele derrota os filisteus. Está aqui no capítulo anterior, no capítulo 5. Então, a partir do momento que ele guerreia, ele conquista a arca de volta e bota os filisteus para correr. Ele então traz essa arca. Existe um sistema para trazer a arca. É isso que a gente vai ler aqui agora no capítulo 6. Mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel, um total de 30 mil homens. Levou para a cidade de Baalá, em Judá, para pegarem a arca da aliança, que tem o nome do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a arca num carro de bois novo e o tiraram da casa de Abinadab, que ficava no monte. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro que carregava a arca. Viu aí? Carregava a arca, colocou num carro de boi novo, carro zero, saiu da concessionária, e os boi lá bonitão, e colocou aí, versículo 4, que carregava a arca. Aiô caminhava na frente. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças em louvor a Deus, o Senhor. Eles tocavam harpa, liras, tambores, castanholas e pratos. Irmãos, vamos só se ligar aqui nesse versículo 5. Olha que legal. Nós temos aqui a segunda escola de samba. Eu falo samba porque samba é o ritmo, né? Mas é o segundo bloco de música, porque a primeira foi lá em Miriam, quando eles saíram do Egito, atravessaram o mar, do outro lado, Miriam com seus tamborins e com a mulherada, porque era tamborim, elas dançaram, já foi um bloco ali, ó, musical. Aqui é o segundo. Então, o carioca, o brasileiro não inventou, não, o bloco de rua, ele já existiu. Agora, se você aqui voltar no versículo 1, 30 mil homens, 30 mil homens, vamos colocar aí, a metade estava cantando e dançando, vamos colocar aí 1/3, é homem para chuchu aqui, olha, para, chuchu, hein, fui longe agora, hein, para tocar, cantar, vamos embora, e diz que Davi dançava, rodopiava, cantava, e com isso, o carro de boi está caminhando aí, ó, os bois estão levando a arca, tem aí um fuzuê, uma festa tremenda em volta, e no meio está a arca, ok? Vamos lá?
Versículo 6: quando chegaram ao campo de descansar cereais, que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. O Senhor Deus ficou irado com Uzá por sua falta de respeito e o matou. E Uzá morreu ali ao lado da arca. Davi ficou furioso, porque o Senhor, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Versículo 9: então Davi ficou com medo de Deus, o Senhor, e disse: e agora, como é que poderei levar comigo a arca da aliança? Assim Davi resolveu não levar a arca para a sua cidade, Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção e levou para a casa de Obed-Edom, que era da cidade de Gade. A arca da aliança ficou ali 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-Edom e a sua família. Opa! Tá bom? Então está ali Uzá levando, o povo levando aqui a arca, tá? Um boi tropeçou, algum buraco, a arca em cima vai escorregando, ela vai cair. Uzá rapidinho deu aquele salto, voou e pá, segurou a arca e colocou de volta. Essa atitude, diz aqui o texto que Deus ficou irado com Uzá. Eu não consegui entender por que Deus ficou irado com Uzá. Olha, eu fucei, rodei, ouvi alguns comentários, e nenhum deles assim me satisfez para que a gente chegasse aqui numa razão, entender por que Deus ficou irado. Alguns eu tenho assim, ouvi assim que ele não era levita. Não, era assim, porque Abinadab, um dos filhos de Jessé, e Jessé é da família de Levi. Então aqui eles eram levitas. Davi não ia errar assim, não. Davi, rei de Israel, homem de Deus, reto, leva Abinadab. Está aqui, né? Olha aqui, filhos de Abinadab guiavam o carro. Por que Deus ficou assim irado? É que ele estava dançando, displicente, e ele tinha que estar do lado, e ficou lá. Ei, pessoal, correu, pegou, tá vendo? Você não toma conta, era para você estar na frente, vendo se tem buraco ou não. Pode, você não pode, irmão, ser displicente nas coisas de Deus. Nós temos que ser corretos. Está aqui, ó. Há uns domingos atrás, a gente colocou o link do Facebook, do outro Facebook, teve uns irmãos que ficaram ligando: cadê? Onde é que está? Não, que está. Eu fiquei aqui chateado com os irmãos, ficaram chateados. Passamos a semana, reunimos, vimos direitinho para colocar em ordem. Não pode, em nenhum lugar, no templo, em nenhum lugar que a gente venha tratar das coisas de Deus, não pode ser displicente. Em Jeremias capítulo 48, acho que 48, versículo 10, diz assim: maldito aquele que fizer as coisas do Senhor relaxadamente. É maldito. Meu irmão, não dá. Você é relaxado com as coisas de Deus. Não pode. E quando a gente fala assim as coisas de Deus, parece que é só na igreja, né? Quando a gente fala assim coisas de Deus, a gente liga na igreja. A sua casa, ela é outro ambiente, porque diz assim que a casa é a extensão do templo. A sua casa, Deus habita na sua casa ou não? Legal. A sua casa é o Shekinah de Deus? Pastor, você é templo do Espírito Santo? Sim. Então, meu irmão, não seja relaxado na tua casa. Sua casa não pode ser um muquifo. Sua casa deve ser limpa. Sua casa deve estar em ordem. Quarto é quarto, sala é sala, cozinha é cozinha, o quintal é quintal. Seu carro tem que estar em ordem. Suas roupas têm que estar em ordem.
Seu casamento tem que estar em ordem. A vida dos seus filhos em ordem. Por quê? Porque quando a gente desfoca, né? A gente desvia, temos outro alvo, a não ser Jesus de Nazaré, como diz lá em Hebreus capítulo 12, não tire os olhos fitos em Jesus. A palavra de Deus, ela é útil para corrigir. Lá em 2 Timóteo capítulo 3,16, está aqui, ó, as dicas. Olhos em Jesus, de olho na palavra. Josué 1,7,9, fique de olho, Josué, na palavra, que você terá sucesso. Sua casa vai ficar arrumada, a sua vida vai ficar arrumada. José não tira os olhos. A gente tira os olhos da palavra, a gente tira os olhos. A gente começa a seguir o nosso diploma, a gente começa a seguir a nossa sabedoria, a gente começa a seguir as dicas da Rede Globo, a gente começa a seguir as dicas que chegam no WhatsApp. Faça isso. 7 semanas para você ter o sucesso, 7 dicas de sucesso, 9 dicas para você, sabe, de tudo, menos a palavra de Deus. Logo, sua vida, ela vai ficar do jeito que você está organizando. A dica está sendo aqui, ó, a arca. Toma cuidado com as coisas de Deus na tua vida. Ela engloba toda a sua vida, não é só aqui na igreja, não é só no templo, na igreja, que você chega domingo e liga a tomada da religião. Você liga a tomada, quer dizer, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a vida é tua. Sábado fica aqui neutro, aí chega domingo, aí liga a tomada, aí fica santo. Agora nós vamos tratar das coisas do Senhor, que já é um relaxo, porque você a semana inteira não tratou de nada. Você vai querer fazer tudo num dia só, e outra, hein? Não é nem num dia. Você vai fazer 2 horinhas, 1h30, se não estiver garoando, se não tiver muito frio, né? Aí você vai pensar: ô gente, você deveria morrer, eu deveria morrer, nós deveríamos morrer. O cemitério ia ser muito grande se Deus agisse hoje como ele agiu com Uzá. Você quer ver um outro texto que eu falei assim, que a gente tinha 3 textos, né? Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um, né, o seu incensário, colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus o Senhor como oferta. Mas não fizeram de acordo com as leis de Deus. Por isso, ele não aceitou a oferta. De repente, saiu fogo da presença do Senhor e os matou. E assim, os 2 morreram ali onde Deus estava. Moisés disse a Arão. Foi isso que o Senhor quis dizer quando ele disse: os que chegam perto de mim devem respeitar a minha santidade, e o meu povo deve me honrar. Mas Arão não disse nada. Você viu? Nadab e Abiú, levita, tomava conta do tabernáculo, não fizeram as coisas direitinho. Deus não aceitou do jeito que eles fizeram. Morreram, desceu um fogo do céu. Se fosse nos dias de hoje, Valmir, se fosse nos dias de hoje, todo culto tinha que contratar um bombeiro aí na frente. Tinha que contratar um bombeiro aí para o bicho ia pegar aqui dentro. Ia ser irmão queimado aqui. Corre, extintor, meu irmão aí. O irmão está em pecado. Qual é o próximo? Vamos começar. Corta outro aqui. Entendeu? Dentro desse contexto, Deus ficou irado e acabou com a vida de Nadab e Abiú, e também acabou com a vida do Uzá. E nós? Por que ele não acaba com a minha vida? Por que Deus não acaba com a sua vida nos dias de hoje? Já parou para pensar? Pastor, o que tem a ver isso com o amor?
Querido, você é. Olha, deixa eu falar aqui um pouquinho só com isso aqui. Você erra. Eu erro. Você aqui erra. Gustavão erra. Nós erramos. Nós erramos. Todo dia a gente erra. Eu quero que você entenda essa noite sobre o amor. Pastor, onde você quer chegar? Eu quero chegar em Isaías, capítulo 53. Abra sua Bíblia no livro de Isaías 53. Jesus me tocou. Ah, que legal. Essa turma aqui do louvor é massa. Isaías 53. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, está falando aqui de Jesus, tá bom, gente? Está falando de Jesus, ó. Versículo 2, bem no meio. Ele não era bonito, nem simpático, não tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Olha o versículo 4. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se havia perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Você deveria chorar. Sabe por quê, irmãos? Que a gente não. Sabe por que a gente não é castigado igual Nadab e Abiú? Porque os nossos erros estão sendo castigados nele. Eu quero que você entenda isso hoje, por favor. Cada erro seu é uma lança sem finca nele, igual aquele cinturão. Cada erro seu, a cruz é aquela marteladinha quando os soldados romanos colocaram na cabeça de Jesus, deu uma marteladinha assim linda. É você dando uma marteladinha. Cada erro seu. Ele falou assim, quando você erra, diz assim, o Raul errou, vou mandar fogo sobre ele. Não, papai. Não, eu vou. Não. Manda fogo aqui em mim, Jesus disse. Se é para chicotear,
chicoteia ele. Se é para colocar um prego no Raul, não. Coloque em mim. Pai, eu amo o Raul. Deixa que eu sofra no lugar dele. Você está entendendo o que é o amor, irmãos? Lamentações capítulo 3, o versículo 22 diz assim, que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, e é a causa, o motivo de não sermos consumidos. Oh, irmãos, que culto é esse? Que culto é esse que a gente presta? Que mal você tem em sentimento? Eu tenho colocado assim alguns exemplos para você entender que isso aqui, hoje, esse culto que nós prestamos, é uma festa. É uma festa. Vamos colocar aqui, domingo, 7h30 da noite, às 19h30. É uma festa, onde você é o anfitrião. Eu pergunto para você, você convidou alguém para vir na sua festa? Pegou ela. A festa é sua. Você convidou alguém para vir na sua festa? Quando você casou, você não convidou ninguém, né? Quando você faz aniversário, você não convida ninguém. É que você não entendeu o que é o amor de Jesus. Você não entendeu. Por isso, há essa frieza, esse marasmo espiritual, essa cegueira espiritual. Não há sentimento no culto. Ah, pastor, nós vamos ali na igreja pentecostal, nós vamos lá renovar, nós vamos na igreja ali que lá o fogo pega. Pega o quê, irmão? Pode pegar, mas não pega em você. Você não entendeu quem é Jesus na sua vida. A festa é você que está fazendo. Você é o anfitrião. Mas a cultura da igreja batista, presbiteriana, neopentecostal, seja o que for, a cultura desses últimos séculos da igreja, e isso vem de outras religiões, não quero citar aqui nenhuma religião, mas vem de outras religiões que a gente vem copiando. Ela fez que a festa é do pastor, é do padre, ele é do líder sacerdote, ele faz a festa. Então ele tem que correr, ele tem que ver as coxinhas, ele tem que ver o refrigerante e tal, aí ele tem que ver a ornamentação e corre, vê o horário e vê depois os seguranças, o estacionamento, é o sacerdote que vê. Aí chegou o pessoal vai comer o bolo e ainda reclama do bolo, e ainda reclama que a coxinha está dura, e ainda reclama que o salgado está frio. Já foi em casamento? Né? Você sabe, o pessoal reclama. A festa é sua, irmão. Porque se for eu que vou proporcionar a festa, eu proporciono. E vocês vão passar de meros, como é que eu posso dizer aí, auditório, né? Você pagou o ingresso, o seu ingresso é um dízimo, seu dízimo, sua oferta. Você é sócio do clube evangélico. Eu tenho o direito de estar aqui. Você precisa entender quem é Jesus. A festa é sua. Nós vamos usar esse salão comunitário. Eu vou fazer a festa aqui, você faz, sabe por quê? Porque o noivo é um só. E ele vai chegar. E você transferiu a responsabilidade para um outro fazer a festa. Eu tenho um entendimento da vida de Uzá. Uzá colocou a mão naquela arca e morreu. Porque Uzá era um guerreiro, soldado de Davi. E se a arca caísse e arrebentasse, o meu Senhor, o meu rei,
Mas eu quero entender que usar não fez aquilo de bobeira, não. Caiu. Não deu. Eu vou com a mão, sai fora. Vou morrer. Eu vou fazer, vou nada. Vamos lá na favela, irmãos, eu vou não. Olha, nós vamos vir aqui, não, o Covid, não, porque perceberam? É muito profundo o que significa culto a Deus. Se você não compreender quem é Jesus na sua vida, você vai ficar curtindo a festa dos outros. E Deus vai ficar irado com você. Não se esqueça que você está dando a marteladinha nos espinhos, na coroa. Muda a tua vida. Está na hora, né? Lembra? Está na hora. 10 anos de evangelho, 20 anos, 30 anos. Essa vidinha, essa coisa de vir, sentar, ir embora. Está na hora de você começar a chorar. Sentir frio na barriga do culto. E pastor, você está pregando emoção? Emoção, ela é o recado da alma. Emoção, chorar, gritar, dançar, aplaudir, ficar quieto, em silêncio, ajoelhar, botar a cara no chão, não sei, mas você precisa ter sentimento. Culto sem sentimento não é culto, não. Ele não é nada. É você vir à festa do casamento e nem convidado você foi. Ficar lá no cantinho, na mesa da gente, sai fora. Eu quero chegar na festa. E aí, Rosel? Rosel chegou. E aí, velho? Se você não vem, essa festa aqui não tem sentido. Você já teve lugar assim que a pessoa falou de você? Sem você aqui não é legal. É assim, sem você aqui não é legal. Que essa semana você não tenha uma overdose de uma mensagem hoje. Não, cara. Muda de vida. Ainda dá tempo. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus ilumine a sua mente. Que te converta outra vez. O meu Senhor me ama. Eu preciso corrigir os meus passos. Por Ele. Só por Ele. Senhor Deus, obrigado pela tua mensagem que eu aprendi. Que a festa sou eu que devo organizar. Porque o Senhor está chegando. O Senhor está voltando. E eu quero, Pai, fazer a festa mais linda, no ambiente mais lindo, como foi ali no tabernáculo, o cuidado da arca. Ó Pai, eu quero. O Senhor sabe que eu entreguei a minha vida para isso, Senhor. Eu botei minha família nisso. E ela entendeu que era assim mesmo. Os nossos olhos, os meus olhos, são direcionados para o Senhor. E obrigado por eu ver, por eu enxergar. Obrigado pelas pernas que eu tenho, pela mão, pela voz, que eu ainda posso organizar a festa. Tu és maravilhoso, Senhor. E obrigado pelo teu perdão. Obrigado pelo sangue derramado por minha causa. Graças te dou. Graças te dou, Senhor. Graças